Olá! Voltamos a nos encontrar nessa quarta unidade de Homem, Cultura e Sociedade. Para percorrer os conceitos fundamentais que você viu até aqui, nós passamos por situações-problema muito importantes. Na SP1, você conheceu a situação de Ali, um imigrante sírio que ficou surpreso com a discriminação que começou a sofrer no Brasil por fazer parte de outra raça e outra cultura. O que ele tinha ouvido falar do Brasil era que se tratava de um país multicultural e miscigenado, coisa muito diferente do que de fato encontrou aqui. Por isso, ele levantou algumas questões. A cultura teria um papel importante nessas diferenças que geram o preconceito? Quanto a cultura influencia as pessoas nas suas ações cotidianas? E mais, o Brasil é um país etnocêntrico? Você teve que lembrar como as questões na natureza e na cultura influenciam alguns comportamentos existentes no Brasil e que sustentam a desigualdade e a exclusão. Você teve que pensar também como cultura e natureza constroem o pensamento do senso comum e, assim, orientam as ações cotidianas. Por fim, foi necessário pensar se no Brasil as diferentes culturas são, afinal, hierarquizadas, caracterizando o etnocentrismo. Na SP2, você foi apresentado a Andréia, uma garota de 20 anos, negra e moradora da periferia, que entrou na faculdade por meio das cotas sociais. Ela estuda Ciências Sociais na USP e é a primeira pessoa na família a cursar uma faculdade. Logo na primeira semana de aula, ela foi confrontada com algumas questões sobre a sua origem e identidade. O que forma o povo brasileiro? Como cada cultura influencia essa cultura geral? É possível que exista democracia racial? Para responder essas questões, tivemos que lembrar das 3 raças e culturas matrizes que formaram a identidade brasileira e a contribuição de cada uma. Para isso, foi preciso lembrar do debate sobre natureza e cultura e a sua importância na formação da identidade nacional, além da discussão sobre o mito da democracia racial e como ele colabora para a imagem de país sem preconceitos. Na terceira situação-problema, Andréia começou a pensar sobre sua trajetória de vida e sobre alguns fatos passados, como a morte e prisão de alguns de seus colegas. Andréia começou a formular algumas questões. Por que o preconceito seria maior em relação a mulheres, negros e pessoas que se diferenciam de um certo padrão? A discriminação seria uma forma de negação de direitos a essas pessoas diferentes? Existem grupos de apoio ou movimentos políticos e sociais que ajudam na resistência a esse preconceito? Você teve que compreender bem as noções de preconceito e discriminação, que possuem significados diferentes. Assim, foi possível identificar os grupos marginalizados e que têm seus direitos negados. Essa identificação permitiu que você pesquisasse os movimentos sociais e as suas pautas. A quarta e última SP apresentou questões relacionadas às cotas sociais, que foram as responsáveis pelo ingresso de Andréia ao ensino superior. Mas o que são as cotas? Elas são políticas? Qual o objetivo delas? Como elas podem ajudar no desenvolvimento de uma sociedade menos desigual? A partir da análise dos dados sobre a violência que atinge os grupos marginalizados, você pôde conhecer melhor as ações afirmativas e o contexto no qual foram estabelecidas. Depois, uma pesquisa na internet sobre os movimentos e as políticas existentes permitiu que você fosse capaz de responder às perguntas levantadas. Esse foi, no geral, o conteúdo aplicado dessa unidade. Estamos terminando a disciplina de Homem, Cultura e Sociedade, mas os seus estudos não terminam por aqui. Não deixe de consultar sempre o livro didático quando tiver alguma dúvida. E é necessário fazer as pré-aulas e pós-aulas de todas as sessões. Então, eu fico por aqui. Tchau e bons estudos para você!